Olá, seja bem-vindo ao Univasf Debate. A nova regra prevista na reforma eleitoral realizada no ano passado trouxe mudanças nas eleições municipais de 2016, principalmente no financiamento de campanha e prazos de filiação partidária. Para quem vai votar este ano, é preciso também ficar atento às novas regras eleitorais, para saber o que é permitido e o que é proibido pela legislação. Conosco está a advogada Aime Sandrine de Macedo e Edvanilson de Araújo Lima, chefe do cartório eleitoral aqui em Petrolina. Muito obrigado pela presença de vocês no Univasf Debate. Eu já quero começar com uma dúvida que é frequente. A gente passou por um período agora de biometria, o cadastro, e eu queria que você orientasse a gente. Vai ter a biometria nas urnas? Como é que ficou? Vai sim. Como você colocou, Petrolina foi uma das cidades do estado de Pernambuco que passou pelo chamado recadastramento biométrico. Nós tivemos aí mais de 192 mil eleitores recadastrados na nossa cidade. As nossas urnas eletrônicas estão preparadas para atender a essas pessoas e a biometria vai sim ser utilizada nessa eleição de 2016. E aí, quem não fez esse cadastro, o que é que acontece? Olha, quem não fez a biometria não precisa também ficar em desespero. Vai poder conseguir regularizar a sua situação assim que passadas as eleições, precisamente no mês de novembro agora de 2016. Então essa pessoa vai pagar uma multa de R$ 3,50 por não ter votado nessas eleições que se aproximam e vai conseguir regularizar a sua situação eleitoral e assim poder votar nas próximas eleições. A gente está vivendo um momento que é novo, muitas mudanças na eleição, principalmente a municipal agora vem com novidade. O que é que mudou basicamente, principalmente no fator financiamento de campanha, para a gente começar a falar sobre isso? Na questão do financiamento de campanha, mudou algumas coisas. Por exemplo, a pessoa jurídica não pode mais fazer doação, que antigamente podia. A pessoa física pode doar, porém tem todo um limite. Para quem declara imposto de renda, 10% sobre a renda que foi declarada no ano passado, 2015. Ah, mas eu sou uma pessoa física e não declaro imposto de renda. Posso doar? Pode, mas tem todo um limite, que esse limite é de R$ 2.228 e alguns centavos. Toda essa questão da doação tem somente feito em conta ao valor de você pode doar uma pessoa jurídica, pessoa física, que doa um valor excedente a R$ 2.000, por exemplo, para qualquer candidato. Ele pode fazer até R$ 1.064 por transferência, depósito tranquilo, depósito normal. E acima desse valor você pode fazer por transferência, porque tem toda uma questão de prestação de contas que o próprio candidato tem que realizar. Inclusive tem todo um prazo. No início de setembro vai ser a primeira prestação de contas, que é a parcial, e após as eleições, 1º de novembro, é a questão de prestação de contas final. Essa prestação de contas ela é bem acompanhada, então assim, toda cautela deve ser de vereador e prefeito, porque qualquer falha, com certeza há algum tipo de punição, né? Claro, lógico. Todos os vereadores e prefeitos devem estar acompanhados não só de uma banca jurídica também, como uma banca de contadores que entendam de toda uma questão de prestação, porque se eu, uma pessoa física, resolvo doar qualquer bem, um automóvel, apesar é permitido, mas eu tenho que prestar preencher uma seção de doação, ou se eu for local imóvel, eu tenho que ter a prestação de nota fiscal. Tudo é na questão da nota fiscal, até mesmo porque quando chegar o prazo final, o próprio candidato ele é o responsável por recolher toda essa documentação, todas essas notas fiscais, toda a movimentação bancária dessas contas que ele tem, do fundo partidário para receber alguma doação, ou a própria conta do candidato para receber doação de pessoas físicas. Todas essas movimentações, elas são lançadas em um sistema, ele é alimentado no sistema RCPE, que esse sistema geralmente é contador que preenche. E todo mês vai ser todo dia encaminhado, alimentado o sistema para encaminhar o próprio cartório eleitoral para a prestação de contas. E aí, voltando um pouquinho para a questão da biometria, só Petrolina que tem biometria ou cidades aqui no entorno também já passaram por esse cadastro? Olha, nessa fase, nós, eu digo TRE de Pernambuco, fizemos no nosso sertão aqui apenas Petrolina. Outras cidades já passaram em etapas anteriores, como por exemplo Araripina, não é? E no mais as regiões metropolitanas do nosso estado de Pernambuco. A tendência é que agora, passadas essas eleições, outras cidades aqui do nosso entorno, precisamente do sertão, venham a ter também o recadastramento biométrico. Só para a gente voltar já a entrar no tema realmente que a gente quer aprofundar mais, o período de campanha agora ele é menor, né? A gente tem um período bem reduzido. O que é que muda aí?
Olha, o prazo de campanha ele foi significativamente reduzido. Temos uma campanha basicamente aí de 45 dias. Isso com o objetivo do legislador foi exatamente baratear essas campanhas. Nós sabemos que os gastos eleitorais sempre foram bem significativos, especialmente em cidades do porte de Petrolina e evidentemente nas capitais. E o objetivo do legislador foi encurtar essas campanhas eleitorais para que houvesse um barateamento do valor que era gasto e com isso termos uma campanha onde não houvesse significativamente o aporte de recursos, o que a gente chama de abuso do poder econômico. Aquele candidato que é mais bem dotado financeiramente, ele acaba saindo em vantagem com relação àquele que não tem tanto dinheiro para gastar. Então o objetivo foi encurtar, para baratear e trazer uma certa igualdade, uma paridade de armas, como a gente chama, na disputa eleitoral. Eu já aproveito para perguntar, doutora, aqui o que é que muda com essa eleição reduzida, o que é que a gente pode destacar aí que há uma mudança significativa nesse primeiro momento? A primeira mudança, que é um objetivo principal, inclusive, que a Divanilson falou, é a questão do limite de gastos. Foi o TRE, ele limitou gastos para prefeito e para vereador. Cada cidade ela tem o seu limite e cada candidato não pode ultrapassar aquele limite. Inclusive tem um aplicativo, o TSE, que ele disponibiliza que você consulte qualquer cidade e na cidade você consulte para prefeito ou vice-prefeito e lá, ou vereador, e lá sai o limite de gasto. Lembrando que prefeito e vice-prefeito é um gasto só. Fora isso, tem a questão da propaganda. Ela se tornou uma propaganda... Antigamente tinha muita questão da poluição visual, porque tinha um excesso de bandeiras, carros eram todos envelopados, toda essa questão, muros pintados, e hoje não tem mais isso. Os carros, eles têm que ser com adesivo meio metro quadrado. Muros, por exemplo, não pode mais pintar com o nome do candidato, com o número, não se pode mais. Também não se pode mais colocar cartazes gigantes nos portões da casa. Os cartazes de meio metro quadrado tem que ser em papel ou um adesivo. Somente tem que estar em um lado da casa, não pode ter 3 adesivos iguais no mesmo lado da casa. A questão das bandeiras, também a questão dos militantes. Antigamente não existia limite para militantes. Hoje, tanto para vereador como para prefeito, tem um total de militantes que pode ser utilizado. A questão de camisetas, antigamente tinha a questão das camisetas com padrão do nome do candidato, número, às vezes desenhos ou frases que lembrassem o candidato, não pode mais. O próprio candidato não pode distribuir bonés, camisas, essas coisas. Ele pode somente distribuir para os militantes e essa camisa tem que estar identificada com o nome atrás, militantes. Tem a questão das inserções das propagandas na rádio e televisão, porque as propagandas da rádio e televisão teve seu horário reduzido, até mesmo porque antigamente tinha um excesso de candidatos, roubavam boa parte do horário do televisão e de rádio. Foi reduzido esse horário. Os vereadores, eles vão ter apenas inserções e tem um limite também. Vai ser uma campanha mais corpo a corpo. O próprio prefeito, ele pode utilizar também na internet, no seu próprio site de página no Facebook. Essa questão dos gastos, dos valores, geralmente é uma base em cima da população da cidade, não é isso? Isso, foi feito com base nos gastos das eleições passadas. Tem uma taxa que, se eu não me engano, são de 10% a 20%, 70% do que foi gasto nas eleições passadas. O valor de 70% foi gasto nas eleições passadas. Quem gastou mais foi esse o limite que foi disponibilizado na cidade. Para a gente ter uma certeza, pega-se o gasto do candidato que gastou mais em Petrolina na eleição passada e equivale esse valor de 70% daquilo ali é o valor que pode ser gasto na eleição de hoje. Isso é muito importante, João, se você me permite, o que a Sandrine falou, porque talvez seja uma das mudanças mais significativas que nós tivemos nessa mini-reforma que foi implementada especialmente pela Lei 13.065 de 2015, quando houve a transferência da responsabilidade dos partidos para o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, para a Justiça Eleitoral fixar esse valor de gastos. Porque antes, o próprio partido, né, o próprio candidato, ele dizia quanto ia gastar. Então, não tinha um limite. O céu era o limite. Ele podia dizer que vai gastar 10 milhões, 20 milhões, não havia um limite. Agora, isso que a Sandrine coloca é muito importante, porque
A lei transfere essa responsabilidade para um órgão que tem imparcialidade, que é o TSE, que, como ela bem colocou, tem esse critério objetivo de 70% do gasto declarado nas últimas eleições. Isso faz com que Petrolina tenha um gasto aproximado para prefeito de apenas R$ 1.500.000, quando na outra eleição isso se aproximou de quase 2 milhões, e agora os candidatos, se não fosse a mudança, poderiam declarar muito mais. Então, acho que foi uma mudança muito representativa dessa nova ideia de realmente diminuir o gasto com campanhas eleitorais no Brasil. Nós temos aqui no programa que a participação das pessoas nas ruas. Elas fazem perguntas para os nossos entrevistados responderem. Vamos conferir. Eu quero saber se o candidato pode fazer carreata. Quem não votar sofre alguma punição? Como a gente conferiu nas perguntas aí, eu gostaria de já deixar o espaço. A primeira pergunta que é para falar sobre o candidato pode fazer carreata, doutora Aninha? Sim, o candidato ele pode fazer carreata, porém ele tem que respeitar um raio de 200 metros de órgãos públicos, como escolas, igrejas, quando estiverem em utilização, bem como câmaras municipais, tribunais de justiça. Tem a questão também dos carros de som utilizados nessas carreatas, tem que respeitar a questão dos decibéis, que é até 80 decibéis, e tem o horário, que é das 8 às 22, com exceção do último comício, que esse último comício ele pode ultrapassar até 2 horas desse horário limite. Fora isso, tem que respeitar toda essa questão. Também tem que ter, não pode passar em BRs, tem que ser somente dentro do limite da cidade, que não tenha passagens pelas vias de BR. E aí, quem não votar, que foi outra pergunta, quem não votar, qual a punição que essa pessoa pode sofrer? Olha, a pessoa que não votar nessas eleições, desde que o voto seja obrigatório, porque tem muito eleitor cujo voto é facultativo, por exemplo, os analfabetos, essa pessoa que tem o voto obrigatório e que não vota, ela vai pagar uma multa de R$ 3,50 por cada eleição. É uma multa simbólica, mas que existe, e que o eleitor precisará fazer esse recolhimento para estar quite com a Justiça Eleitoral. Do contrário, ele fica impossibilitado de fazer vários atos da vida civil, como, por exemplo, tirar o passaporte, fazer matrícula numa universidade, realizar concursos públicos, enfim, tem uma série de consequências para aqueles que não realizarem o pagamento dessa multa. Já que o senhor tocou no assunto, quem mais tem um voto facultativo? Olha, nós temos basicamente os analfabetos, os maiores de 70 anos e as pessoas que têm entre 16 e 18 anos. São as 3 faixas de pessoas com voto facultativo no Brasil. Você tinha comentado aqui com relação a esse espaço maior para o político na internet, no corpo a corpo. Só que assim, a internet, as pessoas têm a visão de que às vezes é um campo sem lei. Não significa isso. A internet também existem regras para utilizá-la, né? Existe toda uma regra. Você não pode ofender a integridade nem a honra dos outros candidatos. Você, na sua própria página, você pode colocar suas propostas, suas caminhadas, para onde você foi em reuniões, onde você participou, onde você construiu sua presença, pediu apoio, mas tudo dentro da questão do limite. Você tem que respeitar se você quer uma campanha limpa, você tem que respeitar do outro colega, do outro candidato. Trabalhando de forma limpa e honesta também na sua própria divulgação de materiais. As pessoas próximas podem compartilhar as notícias, compartilhar os vídeos, as propostas do candidato. Inclusive, o apoio dos próprios eleitores, eles podem demonstrar isso, mas eles também não podem ofender os outros candidatos, porque, querendo ou não, acaba recaindo para o seu próprio candidato. Ele acaba tendo a punição. Pode até sofrer punição, a depender do tipo de ofensa. Boca de urna continua proibido, e o que acontece com quem está fazendo boca de urna ou promovendo isso? A boca de urna é crime, está previsto lá no artigo 39 da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições. Há uma pena pequena, até de privação mesmo da liberdade. Normalmente essa pessoa vai ser encaminhada a uma delegacia, onde vai ser feito um termo circunstanciado de ocorrência, ao qual ela vai responder posteriormente. De regra, essa pessoa vai sofrer penas alternativas, como prestação de serviço à comunidade. É o que normalmente acontece, mas é crime, como você coloca. É importante que as pessoas se conscientizem disso, fazer a propaganda no momento adequado, e no dia da eleição estar ali, na verdade, para exercer
o seu direito de voto e não mais para fazer a realização de qualquer tipo de propaganda. Sei que o prazo já passou, que a gente já comentou, o prazo já passou, que a gente não teria mais como abordar isso nesse momento, mas só para tirar dúvida de quem está nos acompanhando. Filiação partidária, ela mudou o prazo. Como era essa filiação partidária, esse prazo antes e agora? O prazo antes era de 1 ano e agora de 6 meses antes da data da eleição. 6 meses antes. E além disso, outra informação, transporte de eleitores. Qual o tipo de problema em transportar eleitores? Isso é para o candidato ou qualquer pessoa? Na verdade, existe um problema muito grande isso aí. Captação ilícita de sufrágio não pode, não é permitido. Existe muito um hábito de candidatos disponibilizarem ônibus ou Ducatos, carros pequenos, para transportar eleitores que geralmente moram em Petrolina e votam em outra região. E isso não pode. Isso tem toda uma penalidade. Se for pego, a própria Polícia Rodoviária Federal tem que apreender o veículo. As pessoas que estão à frente dessa organização, geralmente dentro desse ônibus tem sempre o cabeça, o que organiza. Tem também toda uma punição, responde criminalmente, penalmente por isso. E aí vem também a questão dos santinhos, daquela poluição visual, do que não pode. Esse material, como é proibido também você jogar. Eu lembro que em muitas eleições, um dia antes, 2 dias antes, parece que a cidade ela é varrida com muitos santinhos, principalmente nos locais de votação. Exatamente. Reforçando, antes de responder a tua pergunta, a questão do transporte regular de eleitores, eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção disso, porque é um fato recorrente, constante aqui em eleições, na nossa região, né, na nossa cidade. E ocorre em todas as eleições, não só também na eleição municipal, como ainda nas eleições gerais, que é exatamente os políticos de outras cidades, como cidades aqui do sertão mesmo, do estado de Pernambuco, e até de outros estados, como o Piauí, virem até Petrolina, normalmente na véspera da eleição, para levar gratuitamente eleitores que trabalham, via de regra, nos projetos aqui da nossa região, trabalham na zona rural. E constantemente essas pessoas são abordadas pelas polícias ostensivas, elas são presas em flagrante, a pena é grave, é de 4 a 6 anos de reclusão, então não cabe sequer fiança pela autoridade policial, de maneira que essas pessoas vão ser recolhidas à penitenciária e certamente vão estar alijadas da votação. Elas não vão participar da votação porque estarão presas, não é, na penitenciária. Então, chamar a atenção até mesmo da classe política, dos candidatos, especialmente nessa eleição municipal, não realize transporte de eleitores. Até mesmo o transporte de pessoas próximas deve ter todo um cuidado para que quando você for abordado numa blitz, você saiba exatamente como explicar isso para as autoridades, porque é arriscado você dar carona até para conhecidos. Então a gente chama muita atenção disso, pela experiência que a gente tem aqui em Petrolina e por vários casos tristes que a gente já viu ocorrer, normalmente com pessoas simples. Estava transportando porque recebeu uma orientação de A, B ou C, e aí a pessoa passou 18 dias, 20 dias presa na penitenciária, junto com os mais diversos criminosos. Então, tenha cuidado com relação a isso. Respondendo à tua pergunta com relação aos santinhos, certamente a Justiça Eleitoral vai fazer um trabalho de fiscalização quanto a isso, porque a gente sabe que na véspera da eleição chovem, né, santinhos na cidade, dá uma chuva com trovoadas de santinhos. Então, na última eleição já foi feito um trabalho no período noturno para tentar pegar essas pessoas que andavam distribuindo esses santinhos. Certamente isso vai ser feito agora, especialmente ao redor de locais de votação das escolas, não é? Para que essas pessoas sejam penalizadas, tendo em vista que isso pode configurar a própria propaganda de boca de urna, que nos referimos anteriormente, entre outras consequências que podem surgir para esse candidato. Voltando para a questão das regras eleitorais para quem não cumpre, quem quiser denunciar um crime eleitoral no dia da eleição, até antes mesmo, como é que deve proceder?
Olha, nós temos um disque denúncia no nosso site, que é o www.tre-pe.jus.br. Essa pessoa pode relatar lá todo o fato supostamente criminoso, ou até uma propaganda irregular ou de outra natureza. Isso será encaminhado automaticamente para a zona competente, a zona eleitoral competente, e as autoridades vão tomar as providências necessárias com relação a esse tipo de fato, se for uma denúncia procedente. Gostaria de agradecer demais a presença de vocês aqui no Univassal Debate e já deixar aqui as considerações finais, começando pela doutora Aime, agradecer já pela sua presença. Eu que agradeço o convite, muito honrosa estar participando desse debate e espero que essas eleições sejam calmas, tranquilas, tanto para a questão para os advogados como para os cartórios eleitorais, que os próprios eleitores fiscalizem as campanhas, porque essa eleição é uma eleição corpo a corpo, onde o próprio eleitor vai ter a oportunidade de ver o candidato, de perguntar, tirar suas dúvidas, seus questionamentos e votem com a consciência de que é pelo melhor do Brasil, da sua cidade, do próprio eleitor, porque se você vota com a consciência e o seu colega não, muitas vezes acaba prejudicando a sua própria cidade, o que não é a nossa intenção. Desde já, muito obrigada. Eu acho que a Sandrine foi muito feliz quando ela fala nessa questão do voto com consciência, né? Eu particularmente sonho com um país em que as pessoas votem com base no melhor candidato de fato, naquele que apresenta a melhor proposta. Acho que todas essas mudanças que nós citamos aqui durante o programa se encaminham nesse sentido de um encurtamento da campanha, de uma diminuição da influência do poder econômico. Enfim, eu acho que essa eleição já vai ser bastante diferente com relação às demais. E agora, eu creio muito na transformação a partir do próprio eleitor, de quem está nos assistindo, né? É essa pessoa que tem o poder nas suas mãos de mudar o estado de coisas em que nós nos encontramos, que não é nada bom, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe o fundo do poço a que nós chegamos. Então, o eleitor, o cidadão, nós, de uma forma geral, é que temos o poder nas mãos para mudar essa situação. Mas, para isso, como a Sandrine colocou, é preciso que nós tenhamos consciência e não votemos em A, B ou C, porque estamos recebendo uma cesta básica, 1 milheiro de telhas, 1 milheiro de bloco. Eu acho que enquanto isso for a regra no país, nós não vamos sair dessa situação, mas podemos mudar isso, acreditamos que já estamos nesse caminho. No mais, eu agradeço o convite e me coloco à disposição. Foi um bate-papo muito bom, gostaria de agradecer a presença de vocês e para você que nos acompanha. O programa está chegando ao final, nos vemos no próximo Univassal Debate.